E é assim que funciona o mercado da bola. Contrata melhor quem vê antes, quem descobre o talento tem os melhores jogadores pelo menor preço. E eu vou te contar nesse vídeo 5 jogadores que passaram por debaixo do nariz do Internacional, que escaparam entre os dedos ao longo dos anos e depois fizeram sucesso, ou fazem, na Europa. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. E é um top 5, 5 jogadores que passaram por debaixo do nariz do Inter, que ou bateram na porta e não foram aceitos, ou atuaram no Rio Grande do Sul e foram para a Europa, onde fizeram sucesso sem antes vestir a camisa colorada. Faltou prospecção para pegar esses jogadores? Ou será que eles não são tão bons ou não foram tão bons assim quando poderiam ter jogado no Inter? Esse é o assunto do vídeo que eu te trago agora, depois que você se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, deixar o teu like e ativar o sininho de notificações. O primeiro nome da nossa lista é muito conhecido e vai jogar a próxima Copa do Mundo. O Thiago Silva, zagueiro do Chelsea, jogou no Rio Grande do Sul, mais precisamente em 2013 e 2004. Ele começou a sua carreira no RS Futebol, o antigo Pedra Branca, que jogava ali no CT que hoje abriga a base do Inter, em Alvorada. Era um projeto capitaneado pelo Paulo César Carpegiani, que é ex-jogador do Internacional e técnico de futebol. Depois de passar pelo RS, o Thiago Silva ainda atuou no Juventude, pelo qual ele jogou a Série A de 2004. Ele foi eleito na época pela revista Placar como o terceiro melhor zagueiro da competição. E depois de passar pelo Juventude é que ele explodiu na Europa. Teve no Porto, depois teve na Rússia e tal, mas ainda não de forma definitiva, porque ele teve problemas de doença na Rússia e tal, depois voltou para o Brasil, se firmou no Fluminense, fez grandes campeonatos pelo Fluminense e daí sim conseguiu a sua ascensão, Milan, PSG e hoje o Chelsea. Onde é que o Inter poderia ter entrado neste meio do caminho, neste meio tempo? Ali no RS ou quem sabe no Juventude, né? Feito ali um degrau a mais antes da primeira ida sem sucesso para a Europa, para depois voltar para o Fluminense e definitivamente brilhar no velho continente. Não aconteceu, teria sido ótimo. O segundo nome da nossa relação tem uma história curiosa. Eu falo de Jorginho, meio-campista também do Chelsea, que é brasileiro naturalizado italiano. O Jorginho, ele nasceu na cidade de Imbituba, em Santa Catarina, e bateu de porta em porta querendo ser jogador de futebol. Fez teste no Palmeiras, foi recusado. Fez teste no Inter, foi recusado. Fez teste no São Paulo, foi recusado. Fez teste no Grêmio, foi recusado. E ele estava quase desistindo de jogar bola quando viajou para a Itália com outros interesses e acabou fazendo testes e sendo aceito no Hellas Verona. Lá na Itália ele se tornou profissional e construiu toda a sua carreira antes de ir para o Chelsea. Tanto que ele tem essa naturalidade italiana, né? Conseguiu a dupla nacionalidade e joga pela seleção da Itália, que não vai estar na Copa do Mundo e por isso o Jorginho não vai jogar. Mas ele foi campeão da Euro. Outro cara que poderia ter pintado no Beira-Rio antes de ir para a Europa, hoje faz muito sucesso por lá. Eu tô falando de Roger Ibáñez, zagueiro de 23 anos que é titular da Roma de José Mourinho. A exemplo do Thiago Silva, ele também passou pelo Fluminense. Mas antes disso, ele passou pelo projeto Players RS. É um time que hoje joga na cidade de Canoas, disputa a terceira divisão do Rio Grande do Sul. Ele joga no complexo esportivo da Ubra e tem uma parceria gigante lá fora do país. Tem jogadores espalhados por vários locais.
O Roger Ibañez jogou 2 temporadas, ou 1 temporada e pouquinho, ali no Players, e poderia muito bem ter chamado a atenção do Internacional em algum momento no Rio Grande do Sul. Pois não deu, ele foi para o Fluminense emprestado, depois foi comprado pelo Fluminense, subiu para o principal por intermédio do Abel Braga, até ir vendido, negociado para o futebol italiano, onde ele defendeu a Atalanta e hoje é titular com José Mourinho na Roma. Ele tem mais de 100 jogos pela Roma e foi eleito um dos melhores zagueiros do italiano passado. Bom, o Inter poderia em algum momento ter pescado esse jogador para o Beira-Rio, mas não aconteceu. E essa próxima história também é curiosa, é de Ronald Araújo, que não é brasileiro, ele é uruguaio, mas ele é doble chapa, como falam, né? Ele nasceu na cidade de Rivera, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Pois ele vivia nessa de vir ao Brasil, de ir ao Uruguai, e o começo da trajetória esportiva dele foi em torneios no Rio Grande do Sul e também no Uruguai. Antes de ir para o Rentistas, onde ele começou de fato como atleta, ele cansou de disputar partidas no lado brasileiro da fronteira. E o sucesso dele poderia muito bem ter atraído a atenção de algum olheiro, de algum scouter, de algum dirigente do Internacional. Acabou não acontecendo, ele começou a carreira dele lá no Rentistas, começou a se destacar no Uruguai até que foi negociado com o Barcelona. Hoje ele tem 23 anos, é frequente na seleção do Uruguai e tem repetido atuações interessantes pela equipe principal do Barça. No começo ele jogava pelo time B, mas hoje ele já está no time principal. Faltou aí aquele olheiro lá na fronteira para descobrir o garoto e encaminhar ele para Porto Alegre. O quinto nome e último dessa lista hoje joga no Botafogo. Foi anunciado recentemente, mas foi chamado antes disso de Novo Hulk em Portugal. Eu estou falando de Tiquinho Soares. É um atacante, centroavante que brilhou pelo Porto e antes de defender o Botafogo estava no futebol chinês. Pois esse jogador teve 3 passagens pelo futebol gaúcho antes de atuar na Europa. Ele jogou no Veranópolis, ele jogou no Pelotas e ele também jogou no Cerâmica. Até olhei para baixo para fazer aquela colinha básica e não perder o terceiro time. Pois depois dessas 3 passagens pelo futebol gaúcho, onde ele jogou Copinha, jogou o Campeonato Gaúcho, é que ele rumou para Portugal, depois do Pelotas, que foi o último time dele no estado. Faltou aquela percepção, aquele meio campo para levar o Tiquinho Soares para o Beira-Rio depois de fazer essas boas temporadas. Lá em Portugal ele empilhou gols em times pequenos inicialmente, Nacional, Marítimo, e depois chegou até o Porto. Ele foi contratado como substituto do Hulk, que tinha deixado o Porto e ido para o futebol russo, pois o Tiquinho Soares marcou vários gols em Portugal, muitos gols pelo Porto e teve uma trajetória de várias temporadas por lá também. Ele foi negociado posteriormente, teve no futebol grego, no futebol chinês e agora está no Botafogo. Poderia, eu tenho certeza, ter feito boa parte desses gols pelo Inter se tivesse sido observado no momento correto. Então é isso, gurizada, é como eu sempre falo, quem descobre antes, quem percebe o jogador antes dele estourar, vai pagar menos e vai ter o melhor resultado em campo. É uma lógica básica de mercado, é a melhor ferramenta para o sucesso financeiro e técnico dos times. Apostar na prospecção, apostar no scout, apostar na descoberta antes. Porque depois que o jogador passa por um clube grande, evidentemente que ele fica mais caro, depois que o jogador já tem uma certa experiência. Além de caro, ele também já não tem aquele mesmo desejo, aquela mesma fome de conquistar o seu espaço, de conquistar as vitórias, e tudo fica mais difícil e o dinheiro sai muito mais fácil. Então, é aquela coisa, olhar antes, comprar antes, acreditar no jogador que você mesmo observou e você mesmo contratou e ter o melhor rendimento dele, seja da base para o principal
ou de um clube menor para o clube maior. Por isso é muito importante observar campeonatos não tão glamurosos. Terceira divisão, segunda divisão, gauchão, enfim, estaduais menores, porque nestes campeonatos devem estar os futuros jogadores de clubes grandes. Não tenham preconceito com jogadores que vêm de clubes pequenos ou que não tiveram tanto sucesso até agora, como o alemão. É um exemplo de atleta que o Inter descobriu antes, que amanhã depois pode estourar e render uma boa grana para o Colorado. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!